Olá, esta é a aula 1 do curso de Tópico Especial de História Moderna 1, cujo título, a temática que a gente propôs foi Impérios e Mundialização na Primeira Modernidade. Essa primeira aula, a gente vai discutir justamente esse conceito de primeira modernidade, e para vocês entenderem por onde a gente vai caminhar, né? Depois, nas próximas aulas, a gente vai discutir os outros conceitos de império, de mundialização e assim por diante, tá? Para deixarmos bem balizada a questão conceitual que promoveu a proposta desse curso, né? Então, com isso, a gente, portanto, pede para vocês prestarem bastante atenção para essa discussão que é básica, tá bem? Então, no próximo slide eu apareço. Para começar, a gente vai pensar sobre o termo moderno, né? A palavra moderna. Essa palavra, o termo moderno, ele tem vários sentidos. Por isso que a gente diz que ele é um termo polissêmico, ou seja, sempre que vocês virem essa expressão, significa que é uma palavra com muitos sentidos. Nos dicionários, a gente vai procurar esses sentidos todos. É o melhor caminho quando a gente vai começar a pensar sobre a origem de um conceito, de uma palavra, é humildemente procurar no dicionário o seu significado. E aí, de vez em quando, a gente encontra palavras que têm mais de um significado, né? E o conceito moderno é justamente uma dessas palavras. Ela implica uma definição mais, digamos assim, de senso comum, que é essa do dicionário, né, do algo que é recente, novo ou do tempo presente. Mas a gente vai ver durante a aula que o moderno assume vários outros significados, né, além desse de dicionário. E ele tem uma história muito interessante associada a ele, né? E baseia o nosso curso e as nossas reflexões nesse curso, tá bem? Qual é, então, essa história que a gente pode falar sobre o termo moderno, né? O termo moderno, portanto, ele tem esse significado de tempo presente, de tempo em que nós estamos vivendo, né? Então, essa ideia, né, ela foi empregada num determinado momento histórico que nos é muito caro, né? Na, na época do Renascimento, a gente vai ver que a ideia de moderno ela vai ganhar umas características bem diferentes do que hoje nós pensamos, né? Por quê? Porque hoje a gente tem uma oposição simples entre o que é moderno, portanto, o que é bom, né? E o termo antigo, que é uma coisa velha, uma coisa ultrapassada, né? Então, na verdade, atualmente, a gente aprendeu a positivar o moderno em função da negativa do antigo, né? O moderno, o par antigo-moderno, ele se opõe nesse sentido. Mas, como eu disse, isso não é bem uma coisa que você possa reproduzir em qualquer época, né? Na época do Renascimento, por exemplo, né, o antigo, ao contrário, era entendido como algo bom, né? O antigo no sentido de a história de um passado remoto que os renascentistas, que os pensadores renascentistas imaginavam ser um mundo de melhor qualidade, que era o mundo antigo, clássico, dos gregos e dos romanos. E a grande negativação que esses caras faziam era do período
imediatamente anterior à época em que eles viviam, que eles chamavam de moderna, né? Que era justamente a Idade Média. Então, a Idade Média é ela que se opõe à ideia de moderno, né? A Idade Média ela é também conhecida como a Idade das Trevas, né? É assim que os homens do Renascimento se referem à Idade Média, como a Idade das Trevas, algo que é um passado muito negativo, muito ruim, que deve ser superado, né, por esses homens do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, o passado da Antiguidade Clássica ele é muito valorizado. E mais do que isso, ele é motivo de inspiração para muitos artistas intelectuais modernos, modernos no sentido daqueles que viviam o Renascimento. Tá? Então, nesse caso, e apenas nesse caso, o moderno não se opunha ao antigo. O moderno, na verdade, do tempo do Renascimento, é algo que olha para o antigo, do tempo das tradições greco-romanas, como algo positivo. E não é bem esse o nosso raciocínio hoje. Hoje a gente contrapôs uma coisa, o antigo ao moderno. A gente vai ver um pouco mais adiante como é que isso vai se desdobrar ao longo dos séculos. Mas, basicamente, a gente tinha que explorar essa contradição, digamos assim, que esse termo tem para essa época específica. Né? Quem vai explorar muito essa ideia é o Giorgio Vasari, que escreveu um livro chamado Vida dos principais pintores, escultores e arquitetos. Aliás, o título é muito maior que isso, eu dei uma simplificada. Né? Esse livro foi escrito em 1550 e é ele que consolida o termo de moderno para significar o momento em que ele vivia, ou seja, século XVI, e se distinguir daquele momento imediatamente anterior, antes do século XV, que era a Idade das Trevas, que era a Idade Média. Tá? Por outro lado, essa discussão que a gente acabou de ter sobre o Renascimento e essa ideia de moderno, nos leva necessariamente ao termo história moderna. Né? Quando a gente usa esse termo, história moderna, a gente está necessariamente vinculando essa ideia de moderno à periodização tradicional, à cronologia tradicional que define as épocas históricas. Né? Ou seja, a história se divide em duas grandes partes, a pré-história e a história, e a história, propriamente dita, ela se divide agora, atualmente, em quatro partes. A gente vai ver que antes se dividia em três partes. Né? E essa visão, ela é uma visão absolutamente instrumental. Né? Os homens criaram essa periodização completamente sem nenhum tipo de indicação da natureza. Na verdade, os homens é que estão criando uma explicação para dividir o tempo nesses períodos. Né? E cada sociedade humana cria essa periodização. Os gregos fizeram isso, falando da Idade do Bronze, da Idade do Ouro. Os chineses, quando falam das várias dinastias. Toda sociedade que conta uma história, né, que tem uma noção de história e uma narrativa de história, ela tende a criar as suas balizas para poder contar, né, sobre esse tempo, sobre a história, etc. Então, é importante a gente perceber que esse termo história moderna, então, ele é uma criação, né? Ela não pode ser naturalizado e a gente às vezes naturaliza. Né? A gente aprendeu isso desde tão pequeno nos cursos de formação da gente, ensino básico, médio e mesmo na universidade. Quando a gente olha a grade do nosso currículo, por exemplo, a gente vê lá, né? Os primeiros períodos da história antiga, depois a história da Idade Média, depois a história moderna, aí o Brasil entra um pouquinho antes,
aí entra depois a história contemporânea, ou seja, o nosso curso é todo montado nessa lógica, né? Então, para a gente, pode parecer que é uma coisa natural, e não é, né? É uma construção. E quem primeiro pensou numa primeira divisão desse tipo, e no sentido mesmo de ensino-aprendizagem, né, de facilitar o entendimento, né, foi no século XVII um historiador alemão chamado Christoph Cellarius. Ele vai escrever um livro chamado História Universal, e nesse livro, que foi publicado em 1688, ele vai fazer uma divisão tripartite da história, ou seja, vai dividir em três épocas a história da humanidade. A história, né? Ou seja, também épocas ou idades, né? Então a gente vai ter a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. Veja que o Celários não está inventando grandes coisas, porque na verdade essa lógica já estava lá no século XVI, no texto do Vasari, né? Ele apenas, digamos assim, viabiliza esses conceitos como marcos para pensar a cronologia da história humana e ocidental, né? Isso também é importante deixar claro. Então, o moderno, a história moderna, é a história da época dos Celários, né? Ou seja, para ele, a história moderna era do século XV até o século XVII, início do século XVIII, é como ele está pensando, ele morre em 1707, né? É como ele está pensando a história. Mas a gente vai ver que no século XVIII, justamente com o avanço do iluminismo e do racionalismo, o fortalecimento do racionalismo que já vinha desde da época do Renascimento, mas que no iluminismo vai se enraizar completamente nas percepções filosóficas sobre a humanidade, a ideia de progresso vai estar muito associada à ideia do moderno, né? E precisava, portanto, se deslocar, se desgrudar da ideia do moderno, né? O moderno não podia, não servia, não abarcava mais essa sensação do progresso, né? Então, para solucionar essa dificuldade, digamos assim, de se estabelecer a cronologia, também por uma questão de uma motivação de ensino, tanto que esse termo foi criado na reforma de ensino na França, em 1867, por um historiador chamado Victor Duruy. Ele vai justamente adicionar mais um conceito a esses três, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, e vai anexar a Idade Contemporânea, ou seja, ele vai distinguir a Idade Moderna de um período mais recente, e ele vai colocar como marco justamente a Revolução Francesa. Não é à toa, ele é francês, né? E ele está vivendo na segunda metade do século XIX, ou seja, ele está fazendo uma consolidação de todo um processo revolucionário que na segunda metade do século XIX se solidifica, né? E com isso ele está distinguindo essa experiência histórica mais recente à vida dele, né? Portanto, aquilo que a gente chamou de história tripartite, que tem lá no século XVII a sua proposição por Celários, no século XIX vai ganhar mais uma idade, então a gente vai ter uma história quadripartite, né? Que é essa lógica na qual nos baseamos para pensar a história nos nossos cursos de graduação, nos nossos cursos de ensino básico, nos nossos cursos de ensino médio, nos nossos livros didáticos, nos nossos livros de estudos mais específicos, nas teses, nos mestrados e assim por diante, tá? Atualmente, tem ainda um outro termo que está sendo cunhado para se distinguir ainda mais dessa ideia de idade contemporânea, que é a história do tempo presente. Isso ainda não há uma consolidação completa, mas cada vez é mais comum, e como isso
a produção de história de tempo presente é enorme, cada vez maior, né? Eu acho que não demora muito, a gente vai ter um sistema dividido em 5 partes, né? Porque, ou então vão ter que criar uma outra idade com outro título, né? Porque já não dá mais para ficar apenas na história contemporânea. De qualquer forma, esse termo história do tempo presente está associado à história contemporânea. Ele é uma história contemporânea, digamos assim, dos dias atuais, né? Porque se a gente pensar no marco clássico de separação da Idade Contemporânea é a Revolução Francesa. Então entram aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e assim por diante, né? O historiador José Carlos Reis tem um textinho que eu acho muito bom para a gente pensar essas coisas, né? Ele fala que o tempo histórico é, portanto, em primeiro lugar, uma representação intelectual, porque não é uma reconstituição dos fatos tal como se passaram. Não há coincidência entre a narrativa histórica e a experiência passada, que narra. Uma obra de história é uma sofisticada construção intelectual do historiador. E, dentro dessa construção intelectual do historiador, a questão de pensar o tempo é fundamental, né? E é claro, a gente tem as sociedades humanas criando uma série de balizas para medir o tempo. O tempo é um elemento essencial da história, né? E cada sociedade ela faz cada cultura, né? Ela cria um modelo de contagem do tempo. Se a gente for procurar o calendário judaico, o calendário muçulmano, né? O calendário chinês, semana passada mesmo, um outro dia desses, começou um novo ano chinês, o ano do tigre, né? Que começa em fevereiro, em geral, os anos novos chineses, né? Então, cada cultura tem uma maneira de contar o tempo, uma forma de organizar o tempo. Nós, do Ocidente, e especialmente nós aqui da América, que recebemos uma enorme influência da Europa, né? A gente reproduz o modelo cristão de pensar o tempo. E aí a gente pensa o tempo em várias camadas, na verdade. A gente primeiro pensa no tempo bem genérico, que é marcado por um evento singular, que é o nascimento de Cristo, né? Para a história ocidental, esse é um marco fundamental de contagem do tempo. Você vai ter coisas que aconteceram antes de Cristo nascer e coisas que vão acontecer depois que Cristo nasce, né? Os muçulmanos têm um outro marco inicial de contagem, que é o tempo da Hégira, né? Do movimento de Maomé para a cidade de Meca, e assim por diante. Vários calendários têm sempre um marco para fazer a divisão da contagem de tempo, né? No caso do Ocidente cristão, então a gente tem o Anno Domini, que é o ano do Senhor, né? Anno Domini é a expressão em latim, né? E esse marco é que faz o início do que a gente chama de era cristã ou era comum, que inicia depois do nascimento de Cristo, né? E tudo que aconteceu antes, a gente chama de antes de Cristo. Isso é uma primeira abordagem. Uma segunda abordagem é pensar isso também em termos de séculos, né? Aqui vocês podem ver, nessa linha que está aparecendo no slide, a gente tem a divisão por décadas do primeiro século. O primeiro século depois de Cristo e o primeiro século antes de Cristo, né? Só para a gente entender que o século é uma unidade fundamental para a gente contar o tempo dentro dessa tradição ocidental, tá?
Esse slide é muito bonitinho, eu peguei na internet, é fácil de vocês encontrarem, não tem mistério nenhum. É bacaninha porque tem essa interface meio infantilizada, né? Mas aqui a gente vê uma outra maneira de ver também a linha do tempo. Então a gente tem a história, a era comum, a era cristã, né? E tem a época antes de Cristo, mas essas duas épocas definidas pela vida de Jesus Cristo também podem ser subdivididas de outra forma, né? Então a gente tem a outra subdivisão, é pensar o tempo dos homens como história, né? E aquele tempo anterior à história a gente chama de pré-história. E o que que faz, o que que cria, né, a separação entre história e pré-história? Aí o marco não vai ser mais, é claro, Jesus Cristo aí é bem anterior, né? O marco de separação da história da pré-história, ou da pré-história da história, como vocês quiserem pensar essa linha, é o surgimento da escrita, né? É claro que isso é absolutamente arbitrário. A gente só lembrar da frase do professor Reis para a gente lembrar que isso não serve para todas as sociedades, né? As sociedades humanas elas se organizaram, todas elas mais ou menos, né? Por aí, por 10 mil anos antes de Cristo, né? E quando eu falo mais ou menos, a gente vai ver organizações sociais em vários continentes, na Ásia, na África, na América, mas a ideia de se dizer que a história ela só começa quando começa a escrita é absolutamente arbitrária, né? Porque a gente já sabe, já está cansado de saber que a gente pode fazer história de sociedade sem escrita, né? E que algumas escritas, inclusive, de algumas sociedades, a gente até hoje não conseguiu traduzir. Por exemplo, o linear A, se não me engano, é uma linguagem que tinha na Grécia, na região da Grécia, que até hoje ninguém conseguiu traduzir. Assim, se não me engano, só o linear B foi traduzido. Então, quer dizer, esse marco ele é absolutamente controverso no sentido de que é uma coisa que foi criada no século XIX para marcar essa diferença entre o que é antes da escrita e depois da escrita, do que é pré-história e do que é história, né? Mas a gente vai ver o surgimento da escrita em várias sociedades, em épocas diferentes, e mesmo em sociedades que não há escrita, você pode fazer, né, a história dessas sociedades. Então isso é um marco, tem sua história, né, e serve apenas para você dar uma explicação. Agora, mais uma vez, é muito ligado à tradição ocidental, né? Está muito ligada a uma intelectualidade da Europa Ocidental, ou da Europa, né, como um todo. Por sua vez, a história, então, como a gente já falou para vocês, está dividida atualmente em quatro partes. Tem a história, a Idade Antiga, que vai ter seu final, o início seria na época do surgimento da escrita, no caso da escrita egípcia e mesopotâmica, são as mais antigas e a referência que esses historiadores alemães da escola alemã do século XIX traçaram como limite, né? E o seu fim seria a queda do Império Romano do Ocidente em 1476, né? E aí vocês vão ver que o nascimento de Cristo está dentro desse período da história antiga, como a gente chama, né? Mas é só mais uma subdivisão que vocês estão vendo, né? Em seguida, você tem então a Idade Média, que vai terminar no século XV, 1453, com a tomada de Constantinopla. Tem aí um turco otomano cheirando uma florzinha, muito simpático. E
Depois a gente tem então a Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa, o início da Revolução Francesa, em 1789, a queda da Bastilha, né? Normalmente é o marco utilizado, e daí em diante a história contemporânea. Então, é uma visualização disso que a gente está falando de história quadripartite. Vocês vão falar, mas são 5 pedaços, professor. Sim, a gente está falando da história. Não confundir com a pré-história. A gente não está colocando a pré-história na história. Ela é pré, ela vem antes da história. Por isso que a gente está chamando de 4 partes. Apesar de nossa linha aí ter 5 elementos de marcação, né, de balizamento. Tá? Eu deixei junto com essa aula assíncrona, na sala do AVA, um link com um texto do professor Ronaldo Vanfas, que ele, há 3 semestres atrás, a gente deu um curso de História Moderna 2, juntos. Aliás, ele deu, eu só apoiava em termos técnicos as aulas, né? E ele fez aquele texto para essa turma e ele autorizou que eu usasse nas turmas posteriores. Então, por favor, vocês leiam o texto do Ronaldo, que ele vai explicar muitas dessas coisas que eu estou falando nessa aula. É o nosso texto de apoio, tá? Está lá na mesma sessão do AVA desse curso, tá? E nesse texto, o Ronaldo define algumas coisas que eu gostaria de destacar, né? Primeiro, uma coisa que a gente já falou, né? A divisão tripartite foi consagrada em 1683, a partir do livro História Universal, dividido em períodos antigo, medieval e novo, ou moderno, obra do alemão Christoph Cellarius, né? O novo equivalia ao moderno e abarcava outros domínios além da arte, como a Revolução Científica dos séculos XV a XVII e assim por diante. Mas com o tempo incorporou o fortalecimento das monarquias, a ruptura da cristandade, provocada pelas reformas religiosas, a urbanização e a formação de um mercado mundial. Ou seja, tudo que a gente estuda em História Moderna 1. Né? Tais temas integram, por assim dizer, a pauta de estudos em História Moderna, especialmente História Moderna 1. Né? Ainda Ronaldo Vanvas afirma, ao longo do curso, examinaremos essa disjuntiva. Ele estava propondo isso para o curso de Moderna 1, mas acho que a gente pode propor para esse curso também. Né? O que é? Que é o conceito de moderno do século XVI, ele foi cunhado a partir da noção do novo, do avanço, mas, paradoxalmente, é um novo equivalente à restauração da tradição greco-romana. Né? Então, é aquilo que a gente estava falando no início da aula. É um novo que olha para o antigo, e para a história antiga, e para a história clássica antiga greco-romana, como uma espécie de ideal a se alcançar. Né? Então, o conceito antigo, no século XVIII, vai ganhar um outro significado. Né? Não vai mais comportar essa, digamos assim, saudade, né? Que os homens do Renascimento e da época moderna percebiam no passado. Né? O século XVIII ele afirma o novo como o contemporâneo. Né? E o antigo ele é velho, ele deve ser ultrapassado, ele é atrasado, né? E deve ser eliminado. Então, esse antagonismo que o século XVIII, o século das luzes, a ilustração, o iluminismo, o racionalismo iluminista vai estabelecer, né? Vai obrigatoriamente colocar a Idade Moderna numa situação que deve ser superada. Né? Então, por exemplo, quando você vai estudar o discurso liberal sobre o período do século XVI, século XVII, sobre a questão das monarquias, por exemplo, europeias, o que eles vão dizer? Que é um antigo regime, que é uma coisa ruim, que tem que ser superada. Superada por quê? Pela nova república, pela nova maneira de organizar politicamente. Né? Então, nesse sentido, o moderno, para o homem do contemporâneo, da época contemporânea,
passa a ser uma coisa também velha, também que deve ser superada, né? Por isso a necessidade de se distinguir o moderno do contemporâneo. Não é à toa que o francês vai lá e, e cria uma história contemporânea, uma idade contemporânea, uma época contemporânea, para se distinguir dessa época moderna, na qual eles veem coisas que não merecem mais existir, né? O velho, o que deve ser ultrapassado. Então, o antigo aí, ele não se refere mais à antiguidade clássica, mas sim a essa percepção de que o antigo é velho, o antigo é ruim, o antigo tem que ser superado, né? Então, isso explica, né, um pouco essa necessidade de se criar essa divisão em quatro partes da história. Por outro lado, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, e que o Ronaldo também gosta de bater nessa tecla, né, é justamente entender que esse termo moderno, né, ele está intimamente relacionado à história da Europa, como vocês puderam ver. Então a gente tem que ter consciência de que esse termo é absolutamente eurocêntrico. Isso não é um problema em si, mas pode ser um problema sim, né? Se você exagerar nesse olhar muito europeu, você vai perder a capacidade de entender sutilezas de outras culturas, de outras épocas, de outras sociedades, de outras regiões e assim por diante. Então a gente tem que ter muito claro na cabeça da gente que esse tipo de estruturação que a gente está criando, ele é absolutamente eurocêntrico. A gente tem que combater esse eurocentrismo. É difícil, porque como ele também é o responsável por nossa formação, é muito difícil a gente desmantelar esse olhar eurocêntrico. Mas a gente tem que estar atento, né? E, e, e estando atento, a gente consegue até usar o termo com a necessária atenção crítica que ele merece, né? Então, temos problemas aí de usar o moderno, temos consciência desse problema, mas não vamos deixar de usá-lo, porque ninguém também criou nada melhor até agora para a gente usar, tá bem? É, então, nós vamos definir agora o termo primeira modernidade. Tá? O termo primeira modernidade, para ser entendido, antes de falar dele, a gente tem que distinguir bem de outros conceitos derivados da palavra moderno que não servem de jeito nenhum para o nosso curso, né? Não tem nada a ver com o nosso curso. Que conceitos são esses? O conceito de modernidade, de modernismo e de pós-modernidade. Esses três conceitos, eles têm muito mais a ver com a questão das tendências artísticas, especialmente do século XX, né, do que qualquer um assunto que a gente trate na Idade Moderna, né? É... Quando a gente usa esses termos, a gente não está pensando nessa periodicidade da história como a gente falou até agora, né? Então, modernidade, ela se refere a um tipo de perspectiva artística que tem a ver também com o modernismo e a pós-modernidade, que são três termos muito associáveis e associados, né? O modernismo, por exemplo, vocês sabem, por esses dias vocês devem ter visto aí vários eventos ocorrendo, pipocando aqui e ali, porque justamente é a época das comemorações de um evento histórico muito importante na história do Brasil, que é a da Semana da Arte Moderna, né? Que vai marcar justamente o manifesto modernista, o manifesto desses artistas brasileiros na semana de 1922, em São Paulo. Então, há 100 anos atrás, esses caras propunham uma série de maneiras de fazer a arte, em vários sentidos, na literatura, na pintura, na arquitetura, né, em todas as manifestações artísticas,
E hoje em dia também é muito comum a discussão sobre o que é pós-moderno, o que é pós-modernidade, e isso está muito associado à filosofia e às artes de uma maneira geral, né? Não é nada disso que a gente vai falar no nosso curso. A gente vai usar o termo primeira modernidade, mas sem ter nenhuma relação com esses outros termos. Vocês vão falar, mas professora, isso é muito confuso, porque a gente tem o termo modernidade nessa expressão primeira modernidade. E a senhora está dizendo que ele não tem nada a ver com a gente. É verdade, não tem nada a ver com modernidade. Mas a primeira modernidade ela tem uma historinha e que faz a gente entender por que a gente está querendo usar, né? O Ronaldo Vanfas, mais uma vez, nos ajuda, porque ele vai dizer que são os historiadores britânicos que usam esse termo Early Modern History, né? Que a gente traduz como primeira modernidade, para esse período da história que vai do final da Idade Média, ou da Idade Média tardia, né, Late Middle Ages, como eles falam, ou seja, por volta de 1450, 1500, e o meado do século XVII. Essa periodização ela é muito tipicamente britânica, né? Foi muito pouco usada pelos historiadores franceses, italianos e brasileiros, pelo menos até a década de 70. Era muito raro se ver isso. A partir da década de 70, a gente vai ver que muitos historiadores brasileiros e de outras nacionalidades, digamos assim, historiadores de origem latina, vão começar a usar essa expressão primeira modernidade ou modernidade tardia, né? É, e modernidade tardia, desculpe, não ou, né? E modernidade tardia para dividir a história moderna em dois grandes períodos, que é como mais ou menos os ingleses pensam, né? Então, uma primeira modernidade que vai de 1450 até meados do século XVII e uma modernidade tardia que vai de meados do século XVII até o finzinho, meados, segunda metade do século XVIII até a Revolução Francesa, né? Então, esse jogo de divisão do tempo, ele tem uma tradição muito forte no mundo inglês, né? E a gente está se apropriando disso para pensar essa primeira modernidade, o que seria a Moderna 1, ou seja, a gente se colocar mais ligado a esse período do século XV, século XVI, que é o que nos interessa aqui no nosso curso especificamente, né? Então, entendam que necessariamente a gente vai ter que sempre se referir, quando for usar esse termo, dessa maneira, primeira modernidade, ou quando quiser falar de um segundo momento, falar da modernidade tardia. Não vamos poder nunca usar apenas o termo modernidade, porque aí, se a gente usar apenas esse termo, a gente vai estar confundindo com modernismo, com pós-modernidade, a gente está indo para uma outra discussão que é mais do século XX e do século XXI, né? Agora, é importante notar que, de uns anos para cá, muitos historiadores estão usando esse instrumento criado pelos ingleses, inclusive entre os mais resistentes, que foram os franceses e italianos. Os brasileiros nem tanto, mas os franceses e italianos demoraram mais tempo a aceitar essa periodização. Fica claro, então, que o nosso curso ele tem um problema, né? Ele tem uma contradição. Ele tem uma contradição básica, o nosso curso. E a gente tem que ter consciência dessa contradição, né? Que contradição é essa? Nós estamos usando uma cronologia eurocêntrica, nós estamos usando um termo eurocêntrico, o moderno, modernismo, a história moderna, né? Para definir um estudo sobre as sociedades de vários pontos do globo terrestre. A gente vai falar aqui nesse curso de várias regiões, da Ásia, da África, da América, né? Mas a gente vai estar usando esse arsenal intelectual europeu para falar dessas outras sociedades, né?
Então, necessariamente, a gente está submetendo a história desses outros grupos humanos, né, que têm as suas próprias cronologias, à cronologia da história europeia, né? É claro que isso é um problema, mas isso não quer dizer que seja um problema incontornável. É um problema no sentido de que ele, de certa forma, a gente está se submetendo a uma dominação, né, intelectual. Mas eu acredito muito que a gente possa, mesmo sendo dessa forma, né, a gente possa ter uma, ao ter consciência dessa contradição, a gente possa minimizar os efeitos nocivos, né, que podem surgir daí, né? O que eu estou chamando de defeito seminal do nosso curso, né? No sentido de que é o defeito básico do nosso curso, que é esse. Mas é um defeito geral, né? Porque, na verdade, todo o modelo de estruturação do nosso, e aí eu estou falando do curso de História, né? Ele está calcado nessa lógica, né? Então a gente não pode escapar disso de jeito nenhum, mas a gente pode ser sempre muito crítico em relação a isso, e a melhor maneira de ser crítico é ter consciência das coisas, né? É não reproduzi-las como uma coisa natural, uma coisa que sempre foi assim, que não tem história, né? Tudo tem história. E é fundamental que a gente tenha consciência da história dessas coisas, e desses conceitos, e desses nomes que a gente usa, né? Então, a preocupação da nossa aula de hoje foi justamente essa, mostrar para vocês que até uma coisa que provavelmente quando vocês começaram a ouvir essa aula era absolutamente pacífica na cabeça de vocês, a ideia de história moderna, qual é o problema de se estudar história moderna? História moderna é história moderna. Vocês poderiam pensar, né? E, no entanto, eu mostrei para vocês, durante a aula de hoje, que história moderna podia ser outra coisa, podia ter outro nome, podia ser pensada de outra forma, né? Por isso, então, a aula de hoje é nesse sentido, né? Da gente ter consciência de que, na verdade, a gente faz grandes operações quando a gente estuda história, né? São, como disse lá o Reis, são grandes operações intelectuais, não são solitárias, elas têm um bando de gente antes da gente que definiu as coisas, né? E nós aproveitamos e criticamos, porque essa é a maneira mais saudável de lidar com as coisas em geral, né? Sabê-las importantes, mas também sabê-las criticar, né? É saudável, tá? Então, com isso a gente termina a aula de hoje. Eu espero que vocês leiam também o texto do Ronaldo, porque eu acho que aí uma coisa complementa a outra. E na quarta-feira a gente se reúne para discutir se essa metodologia foi de gosto de vocês, se a gente continua ou não a fazer isso, tá bem? Obrigada, até quarta então.